Você sabe agir diante de conflitos? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a forma que uma mulher agiu diante de conflitos? Antes de partirmos para a mulher que nós vamos falar hoje, quero fazer os pedidinhos de sempre. Compartilhe, dá o like, comente, vamos interagir, vamos espalhar esta semente. Amém? Hoje eu quero falar de uma mulher que nos ensina muito sobre a postura dela, de como ela reagiu diante de um conflito. E nós podemos tirar algumas lições para nós também. Nós, o nosso convívio com outras pessoas, nós estamos sujeitas a, de vez em quando, nos vermos ou nos depararmos diante de conflitos. Quando nos relacionamos com pessoas, é normal que às vezes conflitos aconteçam. E esta mulher, ela nos ensina como muitas das vezes nós podemos nos comportar diante de um conflito. De uma maneira sábia e totalmente digna de notoriedade, ela agiu assim. E nós vamos falar um pouquinho dela. A mulher que eu quero compartilhar hoje com você se chama Abigail. E o versículo que eu quero meditar com você é 1 Samuel 25:3, que diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Quando nós lemos todo esse capítulo 25, está contando este contexto, este momento onde Davi encontra com Abigail. E aqui, quando começa a narrativa do seu contexto familiar, diz que ela era casada com um homem que era muito ruim. E então segue dizendo que Davi foi bom para com os servos de Nabal. E quando Davi, no momento onde era a tosqueia, ou seja, geralmente os donos de rebanho, eles faziam mesmo um banquete, eles tinham um momento de festa ali por aquele momento da tosqueia das ovelhas. Davi esperou o momento certo, não para requerer o favor, mas para que aquela necessidade que ele estava passando, indo até Nabal seria compreensivo, visto que Davi havia sido bondoso. Isso era que Davi tinha no coração. Davi não tinha intenção alguma de agir com ele de uma maneira desrespeitosa, antes pelo contrário. Davi realmente achou que Nabal agiria com bondade, retribuindo o que ele havia feito. Mas não foi o que aconteceu. Nabal foi extremamente arrogante, distratou Davi e falou que os seus servos voltassem de mãos vazias. Então Davi recebeu aquilo como toda pessoa que às vezes recebe um posicionamento de alguém que você espera gratidão e a pessoa vem com atitudes não somente de ingratidão. Nabal ele não foi somente ingrato, Nabal ele foi injusto, Nabal ele foi maldoso. E Davi recebeu tudo aquilo como uma afronta pessoal e naquele momento ele estava disposto a resolver aquilo fazendo justiça própria. Reuniu 400 homens e se levantou para destruir a casa de Nabal, trazendo justiça pelas suas próprias mãos, derramando o sangue daquelas pessoas. Mas então, esta mulher entra em cena. E é aqui que nós vamos começar a aprender com ela o que muitas das vezes nós precisamos fazer diante de conflitos. Às vezes você pode pensar, é difícil ser uma mulher sábia e prudente diante de um marido que às vezes tem uma postura que é tão complicada. Estar do lado muitas das vezes de um marido que é difícil de lidar. E às vezes você pode pensar que para você também é difícil. Pois é, a Bíblia registra uma mulher também nesse sentido. Ela estava convivendo com um marido que era muito difícil de lidar.
Os próprios servos a procura porque viram o tamanho da injustiça, do disparate que Nabal havia feito e que ele era um homem que não adiantava argumentar, ele era um homem difícil. E mesmo assim, Abigail se levanta como uma mulher com uma sabedoria e um posicionamento impecável para resolver aquele conflito. E o que nós devemos fazer para resolver conflitos, nós podemos observar através da postura de Abigail, através das atitudes que ela teve. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui: os servos procuram Abigail. Talvez isso não era uma coisa que eles não faziam constantemente, visto que Nabal era um homem ruim, eles já estavam talvez até acostumados a trazer questões para que Abigail resolvesse com prudência. Mas o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que quando existem conflitos, você é a primeira ou a última a saber? Porque mulheres pontuais para resolver conflito, elas são procuradas para ajudar a resolver. Quando você é a última a saber do que está acontecendo, é porque talvez ao invés de você ajudar a solucionar, você é aquela que coloca mais lenha, você é aquela que, ao invés de trazer paz, não é? Aumenta a turbulência da situação. Então este é o primeiro ponto. Seja sempre aquela pessoa a quem nos momentos de conflito as pessoas te procurem para ajudar a resolver. Depois nós vemos na atitude de Abigail é que ela agiu rápido. Entenda que às vezes há conflitos que você está vendo acontecer na sua casa que não há tempo a perder e que você pode sim se posicionar para resolver. Sem saber o que fazer, às vezes nós ficamos perdidas, às vezes eu e você ficamos apreensivas, o que devo fazer, o que eu não devo fazer. Abigail já entendeu muito rápido o que ela deveria fazer, por isso ela já se posicionou e rapidamente a primeira coisa que ela fez é: eu vou suprir o pedido que foi feito. Ela entendeu o que Davi queria e ela já estava levando tudo aquilo que Davi precisaria. Essa ela já entendeu que seria uma maneira de abrandar o coração de Davi. Toda pessoa que está envolvida com o conflito e ela é a parte que está ressentida com o que aconteceu, ela sente que ela está perdendo algo. Então, para resolver um conflito, faça com que essa pessoa veja que não há perda, mas que no final haverá recompensa. O segundo ponto que eu acho muito interessante, eu te convido a meditar também em toda a 1 Samuel 25, é que a Bíblia faz questão de mencionar cada uma das palavras que ela falou diante de Davi. Nós lemos na narrativa que assim que ela viu Davi de longe, levando todos os suprimentos, os servos indo na frente, ela um pouco mais atrás, assim que ela viu Davi, ela desceu do seu jumento, ela já se prostrou em terra, ela mostrou humildade. Levante-se com humildade para resolver conflitos. E ela, humilde, se lançou diante de Davi, pediu permissão para falar, e cada uma das suas palavras ficou registrada na Bíblia, porque foram palavras onde ela mostrou: olha, Davi, o seu futuro vai ser glorioso, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem na sua vida, Deus já te livrou de inimigos antes. Ela fala ali da funda, fazendo menção, fazendo com que Davi se lembre de Golias. Deus já te livrou antes dos seus inimigos. Deixe que nesse caso Deus também faça justiça. Deixe também que neste caso a justiça venha do Senhor e não pelas suas próprias mãos, porque fazer justiça pelas suas próprias mãos neste momento pode trazer arrependimentos no futuro. Quando você está num conflito, onde pessoas, no momento ali, né, no seu momento de raiva, porque às vezes conflito entre as pessoas existem sempre o lado da pessoa que está magoada, o lado da pessoa que está com raiva, ela vai querer agir por impulso. Seja aquela pessoa que com humildade traz a calmaria, traz a pessoa de volta, traz o coração desta pessoa de volta para as coisas que realmente importam. E ali com Davi, o que Abigail fez foi isso, ela trouxe o coração de Davi de volta para o temor a Deus, para mostrar que Deus seria a justiça dele, que ele não precisaria fazer isso e que a falta do que ele tinha e que Nabal não havia oferecido, ela estava ali entregando tudo o que era preciso. Que nós venhamos ter sabedoria para lidar com conflitos,
Eu sei que nos contextos familiares tantos conflitos acontecem. Seja você esta mulher um porto seguro, onde as pessoas vão buscar ajuda e reconciliação. Ela conseguiu parar um exército de 400 homens e a fúria de Davi que viria contra sua casa, sendo esta mulher branda, pacífica, humilde, pronta a agir. Diante de conflitos é isso que você precisa ser. Esta mulher branda, pacífica, pronta a agir, com palavras sábias, que haja sabedoria nos seus lábios para amenizar, para apaziguar conflitos. Davi voltou de onde veio, sem mais aquele desejo de vingança, mas acima de tudo, com paz em seu coração, porque foi isso o que as palavras de Abigail trouxe, paz em seu coração. E realmente, a vingança veio do Senhor. Nabal, quando soube do que aconteceu e a própria Abigail contou a ele ficou paralisado. 10 dias depois, Nabal morreu. Por isso que eu quero trazer ao seu coração com esta palavra é isso. Não estamos livres de lidar com pessoas difíceis, não estamos livres de repente ver um conflito ali se formando ao nosso redor, se levantando, mas que nós venhamos ser a mulher que possa trazer paz aos conflitos, que possa trazer razão à mente das pessoas que estiverem ali vivendo o seu momento de raiva, de querer se vingar. Que nós venhamos ser mulheres, que eu e você possa ser mulher apaziguadora, mulher sábia nas palavras, na atitude de humildade, na atitude de se mover naquilo que for preciso. Quando você estiver diante de conflitos, seja esta mulher apaziguadora e não aquela mulher que as pessoas nem mesmo querem te contar o que está acontecendo, porque ao invés daquele conflito se resolver em você, ele aumenta. Que nós não venhamos ser esta mulher, mas que nós venhamos ser uma mulher cheia de Deus, da virtude do Espírito Santo, solucionadora de problemas. Amém? Vamos orar nesse sentido? Que Deus nos molde, nos trabalhe em nosso coração para sermos esta mulher. Conflitos acontecem e que nós venhamos ser solucionadoras. Vamos orar? Senhor, eu e esta tua filha, nós oramos neste momento. Sabemos que nós vivemos num contexto de pessoas que pensam diferente. Eu sei que talvez muitas das minhas irmãs que estão aqui comigo, talvez lidam também com pessoas difíceis, pessoas que não aceitam conselhos, pessoas que muitas das vezes não querem ouvir o que os outros têm para falar, mas que nós venhamos ser, que esta tua filha possa ser esta mulher sábia, que saiba lidar mesmo com pessoas difíceis, talvez como Abigail. Esta tua filha lida com um marido difícil também, mas que ela seja esta mulher boa, articuladora, esta mulher sábia, esta mulher mansa, humilde, porque são essas coisas que o Senhor nos entrega, essas são as armas que o Senhor nos entrega para vencermos os conflitos. Que em todo tempo o Senhor nos encha da paz do Teu Espírito Santo, da direção do Teu Espírito Santo, para sermos as mulheres que precisamos ser, para ser uma mulher sábia, edificadora, uma mulher que não aumenta conflitos, mas uma mulher que dissipa esses conflitos. Em nome de Jesus, faz-nos agir pelo Teu Espírito. Dá-nos da Tua paz no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós seguiremos aqui falando de mais uma mulher abençoada, aprendendo mais um pouquinho com essas mulheres diante de Deus. Eu espero você aqui amanhã. Até lá!